Pessoal, eu tô aqui com o Alexandre, com o amigo meu Keylon. Vamos começar mais um podcast. E só para reforçar, pessoal, vocês que querem uma obra com durabilidade, qualidade, não esqueçam de utilizar os produtos da Betomax, tá? Produtos impermeabilizante, promotor de aderência, hidrofugante, emulsão asfáltica, sua obra rende mais, tá? Então, tô aqui com um amigo meu de faculdade, mestrado, né? O Keylon Cabral. E aí, cara? E o doutor Alexandre, né? Primeiro, vou ao convidado, assim, né? Todos vocês dois são convidados, mas o Alexandre pode se apresentar. Pode ficar tranquilo, isso aqui corta tudo depois, não, né? A gente tranquilo. Esquece. Não, beleza. Eu sou engenheiro civil, Alexandre Garcês, tenho mestrado e doutorado na área de geotecnia, né? E o tema do mestrado e doutorado foi essa parte de percolação de água no solo. Então, para ter essa aplicação mais nessas drenagens alternativas, né? De infiltração, a gente formulou umas equações bacanas para utilizar nos projetos, né? E eu tenho uma experiência aí na área de infraestrutura, especificamente na parte de drenagem, desde de 2001, mais ou menos. Então, por 20 e poucos anos, tenho trabalhado nessa parte de drenagem. Então, tenho já vi muita vivência nessa área, né? Várias soluções, vários casos diferenciados, que deu uma bagagem bacana. Você atuou de uma forma bem energética também, assim, já teve cargos, né, de gestores, né, no município de Goiânia. Certo? Isso, eu durante a trajetória da engenharia, eu tive cargos de gerência na CEINFRA, eu trabalhei na CEINFRA de Goiânia, de 99 a 2014, sem intervalo, né, por 15 anos. Comecei como técnico em estradas, e aí fiz engenharia, fiz mestrado, saí para fazer doutorado em 2015. Né? Fez engenharia aqui em Goiás mesmo? Fiz engenharia aqui em Goiás mesmo, fiz no Objetivo. Formei em 2008 lá. Né, e emendei o mestrado na UFG, né? Você formou quando na escola técnica? Você falou estrada? Formei em 2000. 2000 na escola técnica Estradas. Estradas. Então não era escola técnica, já era Cefet. Quando eu entrei ainda era escola técnica. Foram 4 anos, né? Antigamente era o técnico integrado ao médio. Então, os 2 primeiros anos ainda foi escola técnica. E depois mudou. E depois mudou para o Cefet nos 2 últimos anos. De fato, aconteceu isso. Você é familiar. Você cresceu aonde, em Goiânia? Eu sou da região ali, oeste, né? Que é bairro Goiás, João Brás. Entendi. Sou daquela já jogava no asfalto e já ralava o dedão do pé. É porque eu fiz escola técnica também, aí a gente lembra, assim, eu fiz mecânica lá, tá? Ah, tá. Foi nessa época ou não? Foi nessa época, só que eu formei em 98. 97, eu entrei 98. em 97. Então, então já estava saindo, já, né? De lá, né? E na isso. sequência eu fiz engenharia civil, e quando eu fui fazer o mestrado foi quando eu conheci o Keylon, né? O Keylon já tinha 1 ano. Já tinha 2 anos de formado e você voltou para fazer o mestrado, né, Keylon? Foi. Eu terminei a federal ali, a graduação, aí emendei uma especialização, emendei um MBA, e eu sentia que precisava de mais, né, cara? Eu falava assim, cara, preciso de mais. Eu tô barriga verde. Eu tô muita inércia aqui. Se apresente, Keylon. Keylon Cabral. Foi isso. Aí eu comecei na verdade, eu sou do interior, né? Gurupi, Tocantins, e vim para cá justamente para poder fazer cursinho e tentar a sorte nessa... Você foi o primeiro da sua família, você é o mais velho, né? Tem você, o Keylon e a Carla. Eu sou do meio, né? Do meio. Ela é mais velha. A Carla é mais velha. Seus pais, assim, capricharam, então, no primeiro filho e depois nos outros 2 cagou, né? Não, tô brincando. Falou, não vou trabalhar tanto demais, não. Né? Mas nem assim, cara. Tem gente que eu consigo ainda tirar suspiros por aí, tô brincando. Não, eu tô falando de beleza, né? Não, é isso que eu tô falando também, não é beleza, não é de técnica não, viu, que? Então, eu vim pra cá, pra Goiânia, foi para poder fazer o cursinho, né, cara? Para fazer cursinho e tentar uma faculdade federal. Na minha cabeça não existia a possibilidade de fazer universidade católica ou universidade particular, não existia. E na época era só a católica que tinha particular. Não tinha muitas faculdades particulares e também não tinha esse objetivo. E eu vim para cá, estudei no Visão 1 ano aí com o Macarrão, o famoso Macarrão do Visão. E, na verdade, aquele cara ele não dava aula, ele dava show. E aí eu fiz 6 vestibulares. Ele é 880, não tem ninguém que fala, tranquilo, né? O pessoal critica pra caramba ou ama. Ele é maravilhoso, na minha opinião. E aí eu fiz 6 vestibulares estaduais e viajando federais, no Brasil e consegui aqui e meus outros 3 lugares. Aí eu vim para Goiânia. Sua família é daqui, né? Não? É do Gurupi, Tocantins. Não, fala sua família, seus tios, suas tias. Parte de mãe, né? Parte de mãe, todo mundo estava aqui na Então foi uma opção pra você vir para cá, que você já estava bem assessorado aqui. Estava próximo da família. E quando eu fiz a graduação, aí eu
eu já fiz a graduação e eu já sabia que eu queria trabalhar com infraestrutura. Na graduação, no segundo ano, eu já entrei numa empresa que trabalhava com infraestrutura. Qual empresa? Para falar o nome? Goiás Consultor, e lá fiquei 15 anos na empresa, né? Não, é que você estagiou então na Marsol, que é conhecido nosso. Eu estagiei na Marsol, mas a Marsol na Marsol também tinha a parte de infraestrutura pequena, tímida, mas tinha. E aí, quando eu entrei na Marsol, e aí surgiu a oportunidade de entrar na Goiás Consultor. Aí eu entrei... Goiás Consultor eu conheci o Franco. Franco. É filho do dono? Franco Rabelo. Franco, gente boa. Gente boa. E aí, cara, quando eu entrei, assim, naquele mundo da infraestrutura, eu falei, aqui que eu vou ficar e aqui que eu não vou sair. E desde então foi isso. Então, e depois na questão de estudar, eu entendi, eu entendo que ninguém te tira conhecimento. Conhecimento, na verdade, é o tesouro maior da humanidade, é o conhecimento que você tudo, tem. Menos conhecimento. Exatamente. E eu falei, não, vamos seguir, e aí foi uma pós, um MBA, alguns cursos de curta duração, e eu vendo meus amigos lá fazendo um mestrado, e eu falei, não, cara, peraí, eu vou tentar, né? Vou tentar. E juntei um pacote de cursos que eu tinha feito, até curso de culinária, botei lá examinar, no currículo, e aí fui pra briga, né? Na banca. E aí consegui, cara. Conseguiu entrar e nós conhecemos lá. Conhecemos lá. E foi um período muito importante na minha vida. Foi um divisor de água. Ali eu falei assim, agora eu estou estudando engenharia. Agora é uma segunda graduação. Porque realmente é um conhecimento que não dá tempo de explanar na graduação. Não dá tempo. E uma coisa assim que chamou a atenção, que nós éramos dos poucos que trabalhava. Nós já trabalhávamos. E aí era aquela correria. Aí eu lembro que eu comecei a trabalhar, comprei o carro, 1h da manhã, 2h da manhã fazendo ensaio lá na faculdade. Alexandre, tem um caso que acho que a gente estava saindo 11 horas da noite da faculdade, mestrado. Aí eu saindo ali a pé, eu e o Zelman, colega nosso, o Zelman trabalha na Getop. Aí nós estávamos saindo, o carro do Keylon lá, eu só fui assim, só para ver, vamos ver se esse alarme tá funcionando. Na hora que eu puxei a maçaneta, o carro estava aberto. Não. Ele esqueceu de trancar o carro. Não. E aí, Keylon, o que aconteceu? Aí, esses caras, cara, ele entra dentro do carro, fica lá escondidinho. Atrás. E aí eu termino de fazer meus ensaios, saio do laboratório e entro no carro pra dar partida. Esse cara... Na hora que ele entra no carro, não que vai colocar, eu falei assim, você tá indo pra onde? Esse cara deu um grito, faltou quase, saiu pelo retrovisor. Saindo de madrugada, é louco, escuro, E o seu irmão saiu, tava escondido, nós ficamos rindo acho que meia hora, que ninguém aguentava parar, né? Não, ficou rindo meia hora e o resto do mestrado inteiro, né? É legal, Keylon. E é isso, cara. E a gente tá nesse ramo da infraestrutura aí, e hoje eu tô ajudando mais eu trabalhei muito tempo no setor público, né? Muito tempo fazendo obra no setor público, e agora é 100% setor privado. E tô muito satisfeito. Condomínios, drenagem. Loteamento aberto, loteamento fechado, segunda moradia, e eu tô muito satisfeito com a minha atuação, onde eu estou atuando e o resultado que eu tô entregando. Legal. É satisfatório ver que está funcionando, está entregando. Essa aí é uma coisa que me dá energia para eu continuar. Equipe 100% focada, então geralmente você está levando essa equipe para um lugar, para o outro, conseguiu formar uma equipe boa. Sim, com certeza. Então nós estamos aqui com 2 profissionais que trabalham muito bem com a área da drenagem. A drenagem, o que eu posso falar da drenagem que eu lembro? Que Goiânia tem muitos pontos, assim como as grandes capitais, certo, Alexandre? Tem muitos pontos que não pode chover que alaga em diversas regiões. Não é só um problema de Goiânia, de Aparecida, de Goiânia, de São Paulo. Qualquer grande capital a gente vê isso. Porto Alegre, infelizmente, né? Aquela situação que aconteceu. E, né, se eu fosse assim, Goiânia. Então, na época, quando, 1933, nós vamos estar fazendo aniversário de Goiânia essa semana, 91 anos, Atílio Correia Lima, quando planejou, eu sei que ele planejou bem para essa questão de trânsito e a questão da drenagem. Porém, devido às políticas, Coimbra, Bueno e Coimbra, aquela questão da expansão, loteamento, questão política, começaram a fazer a expansão sem pensar nessa questão da drenagem. E de lá para cá, isso passou a ser um desafio. O que eu sinto? O pessoal procura construir de qualquer maneira e depois estava se preocupando com a drenagem, antigamente. Como é que você vê essa situação, Alexandre? Você e o Keylon, o que vocês acham? Porque se tivesse um planejamento desde quando construiu Goiânia, vamos dizer assim, tivesse acompanhado as questões técnicas, claro que evolui de lá para cá. Eu creio que não teríamos esse tipo de problema. Por exemplo, você vai do Brasil aqui, do sul, né, teve problema lá do Porto Alegre, mas quando você vai do sul
até o norte, geralmente tem uma evolução. Geralmente você vai nas cidades do sul, você vê calçadas Uma planas, preocupação maior. uma preocupação maior com a acessibilidade, uma preocupação maior com a drenagem, uma preocupação maior com o meio ambiente. Nós somos uma geração que quando falava meio ambiente a gente achava absurdo, estava querendo só construir técnica. De lá para cá isso mudou. Então não existe hoje falar de engenharia sem falar de sustentabilidade. Sim. Então, e quando vai chegando aqui no centro, aí vai piorando, né? Vai piorando até chegar no norte, infelizmente a gente sabe que a situação é o caos. O que vocês acham, por exemplo, então vamos falar da nossa região aqui, Goiânia. Né? O Alexandre, vocês atuaram bem nisso aí. E aí, Alexandre, eu queria que você, aproveitando a pergunta do Ricardo, para você meio que pontuar, né? Pontua para nós aí como é que foi essa história, o histórico da Grande Goiânia e qual que é o desafio atual agora. Então, o desafio da drenagem, vocês deram exemplo de acessibilidade e eu dou até outros exemplos, né? A gente tem exemplos dos equipamentos públicos, de tudo isso tem a ver com o planejamento, da construção da cidade, né? Então, se a cidade ela crescesse de uma maneira pensando no serviço público, ou seja, se você faz um loteamento isolado, a coleta de lixo é mais cara, o transporte coletivo é mais caro, né? Então isso gera esses impactos. A drenagem ela segue semelhante a esses outros serviços que precisam de planejamento, né? Dos principais, né, Alexandre? Porque a movimentação de terra que tem, a drenagem, tudo que envolve água a gente sabe que envolve saúde. Exatamente. Né? Então a drenagem faz parte de saneamento, né? Ela é um braço do saneamento básico. A drenagem faz parte do tratamento de água, de esgoto, dos resíduos sólidos, e a drenagem está ali junto do saneamento. Então está ligado realmente à saúde pública. Mas essa falta de planejamento é uma barreira que, infelizmente, várias cidades, como vocês bem pontuaram aqui no nosso Brasil, ainda não venceu. A gente ainda consegue ver loteamentos, condomínios sendo surgidos sem pensar, sem ter um plano diretor de drenagem, ou seja, sem estar planejado a drenagem como um todo. A gente ainda está pensando em soluções pontuais, soluções locais, pensando só ali naquele ponto que está sendo ganhando uma melhoria, vamos dizer assim, né? Então, isso acaba transferindo, né, o problema de um lado para o outro. Quando a gente trabalha com planejamento, aí o planejamento é do poder público, né? Isso aí não tem outro responsável pelo planejamento, né? Porque tem outros atores responsáveis pela drenagem urbana, mas o planejamento é do poder público. Certo. Então, quando você tem um planejamento, você direciona as soluções de drenagem para fazer a parte de um quebra-cabeça como um todo. Então, se eu investir R$100 mil ali, planejados, ele está fazendo parte do quebra-cabeça. Agora tem 5 milhões para investir, é uma verba maior, está montando as peças. Então, a drenagem ela tem que ser dessa maneira. Ela tem que ser pensada como um todo, né, em termos de planejamento. E à medida que vai tendo os recursos, você vai fazendo os investimentos para que consiga montar esse todo, né, para que ela funcione de maneira sustentável, de maneira eficaz, sem transferir o problema adiante, né. No planejamento estratégico de Goiânia, quando você está falando do planejamento, aí vamos falar assim, planejamento estratégico voltado para drenagem. Quando hoje você está secretário executivo da Prefeitura de Goiânia. Isso. Quando você pegou a função de secretário executivo de infraestrutura, você já tinha esse pensamento do planejar de forma macro. Quando você pegou a atual situação do município, como é que vocês fizeram para poder identificar esses gargalos e começar a dar o pontapé inicial? Porque eu sei macro para o micro. Porque eu sei que tem problema. Agora, quais são os pontos que realmente precisa atacar? Porque eu sei que essa atual gestão, eles fizeram um ponto muito positivo. Eles estão investindo no plano diretor de drenagem urbana da Grande Goiânia. Então, explica para nós como é que foi isso e eu tenho interesse de saber mais pontual onde estão os desafios maiores e até mais, né? Dependendo do local, quanto de dinheiro, de verba que vai ser necessário. Se você puder pontuar isso aí, é legal. E aproveitando a pergunta do Keylon, outra questão que eu vejo é o seguinte, você falou investimento, poder público, por exemplo, na rede de drenagem. Eu vejo hoje, por exemplo, os condomínios que investem e acaba doando isso aí para a prefeitura, não é? Dessa forma que funciona hoje, atualmente, não é? Não, não é bem assim, não? Porque de 2005 para cá, só essa pergunta primeiro, né? De 2005 para cá, é responsabilidade do empreendedor entregar, não só com drenagem, com pavimentação, com água, com esgoto, com
com a parte elétrica, né? Entendi. De 2005 para cá, isso tornou-se obrigatório. De 2005 para trás, Era o poder público. o cara só fazia o loteamento e abrir as ruas. Só era obrigatório abrir as ruas, mais nada. Entendi. Então, não é que ele está doando, é uma exigência que ele tem, né? Para fazer o seu empreendimento, não só os condomínios, loteamento aberto, tudo isso tem que fazer, entregar a infraestrutura completa. De 2005 para frente, isso passou a ser obrigatório. E quem faz esse estudo, por exemplo, está fazendo a rede de drenagem, só finalizando, tem a rede de drenagem e eu tenho um sistema já que a Prefeitura de Goiânia, ou Goiânia, vamos falar, o sistema de Goiânia, ela tem uma capacidade para fazer o tratamento do esgoto, por exemplo. E eu vejo, depois do que, essa é uma próxima pergunta, eu vejo que em Goiânia virou um canteiro de obra. Então, por exemplo, um lugar que tinha ali, sei lá, vamos colocar 15 famílias, hoje você tem 300 famílias, condomínios que... E como é que fica esse dimensionamento, como é que Goiânia está fazendo para absorver esse impacto que surgiu nos últimos anos, principalmente das grandes construções? Então, a questão da drenagem, ela não está muito ligada à quantidade de famílias, ela está mais ligada à área impermeabilizada. Entendi. Né? Então, essa quantidade de área impermeabilizada é que vai entrar no cálculo aí das tubulações, da quantidade de boca de lobo, né? Então, não é uma família... Mais famílias não geram maiores demandas no mesmo espaço, né? Entendi. De drenagem urbana, diferente da água tratada, do esgoto, tratada, da energia, né? Que aí a demanda tem um pouco... Está relacionada com a quantidade de pessoas. Você vai ter o maior volume, mas você está falando então que a rede de drenagem suporta isso aí. Ela suporta porque ela está vinculada à parte impermeabilizada, né? E a respeito do comentário aqui do Keilo, eu fui convidado para vir na prefeitura justamente porque nessa gestão teve esse pensamento de investimento na drenagem urbana. Então, baseado nessa demanda que a prefeitura já tinha, nessa vontade de investir na drenagem urbana, é que surgiu o meu nome e eu fui convidado para participar da gestão devido à experiência que tem na área de drenagem, né? E aí, quando eu cheguei na prefeitura, eu vi que eles já tinham até uns 3 anos, né, ou não sei quanto tempo ao certo, mas alguns anos, tinham feito um termo de referência para a contratação do plano diretor de drenagem urbana para a cidade. Então, de imediato eu tomei conhecimento disso, porque eu já entrei com esse pensamento, né? Falei, bom, é uma gestão que quer investir em drenagem urbana. Então, a drenagem urbana, a solução dela é a longo prazo. A solução sustentável, técnica, é a longo prazo. Então, o pensamento era o plano diretor de drenagem. Aí eu percebi que a agência de regulação, a AR, que é que regula a Saneago, né, a Comurg, essas prestações de serviços básicos, eles já tinham elaborado um plano, um termo de referência. Então, eu tive acesso a esse termo de referência, revisei, dei lá minhas sugestões e a gente passou para a contratação. Aí, em Goiânia, teve um plano diretor parcial em 2003, 2004, por exigência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, para o projeto Macambira e Anicuns. Perfeito. Como Macambira e Anicuns, a bacia do Macambira e do Anicuns pega cerca de 60% da cidade, da extensão da cidade, porque o Anicuns corta a cidade diametralmente praticamente todo, né? Esse plano diretor foi muito bem feito à época. A gente apelida de plano diretor, mas não é um plano diretor porque não teve audiência pública, não foi aprovado nada, mas é um trabalho semelhante a um plano diretor de drenagem. Foi muito bem feito. E a gente se espelhou nele para fazer tanto o termo de referência quanto os orçamentos. Orçamos com a empresa da época, estava ficando em torno de 13 milhões de reais o plano diretor de drenagem da cidade. E fizemos essas cotações com várias empresas, né? E aí surgiu a ideia de fazer com a Universidade Federal de Goiás. Porque foi um convênio que vocês fizeram. Foi um convênio, que aí custou 6 milhões de reais, menos da metade. E a entrega desse plano diretor de drenagem urbana da Grande Goiânia está prevista para quando? Está prevista agora para dezembro, né? A parte de diagnóstico, que é o que você colocar ali nas formulações os problemas da cidade. Mas já conheço os problemas. Não, mas agora a gente tem isso tecnicamente, na engenharia mapeada. O que está acontecendo? Exatamente. A gente tem as manchas de inundações para vários períodos de retorno. Então, o período de retorno de 2 anos, a gente tem ali os transbordamentos, quais córregos que transbordam, quais lotes são atingidos. Para o período de 10 anos, isso vai aumentar. Nós estamos falando de quantas manchas? A gente tem aí, em período de retorno, a gente tem de 2, 10, 20, 30 e 50 anos. E quais são os pontos que vários. Você avalia que são, olha, aqui em Goiânia não tem jeito esse 100 aqui. pontos, tem 150 pontos. Então, esses transbordamentos, a gente vê eles em vários locais. Porém, olha a importância do planejamento. Onde tem APPs preservadas e tudo mais, geralmente esse transbordamento está ali dentro da APP. Só que os bairros antigos de Goiânia, Serrinha, vários bairros no Cascavel, é loteada, a divisa do lote do cidadão é ali no córrego. O eixo do córrego é a divisa de um lote com o outro.
Então as pessoas, assim, tem muita construção até que o cara abre a janela dele ali e tá ali o córrego que passa lá embaixo. Então o transbordamento nesse caso, ele é prejudicial de fato. Então, se tivesse a APP preservada, a APP de Goiânia é 50 metros a área de preservação. Então isso suporta uma boa área de inundação. Então os principais problemas que nós temos é porque está construída a APP. Aí você fala, o cara invadiu, não, o cara é regular na época, né? Hoje isso não é possível mais. Mas na época regularizado, tudo certinho, tá lá construído dentro da APP. Aí qualquer transbordamento da calha do rio, do córrego, tá dentro da casa do cidadão. Nós estamos falando de quantos pontos? Eu vou insistir com você. Então, não, mas aí a gente acabou de mapear, de fazer essa modelagem agora. Então a gente pode ter condições de daqui a uns dias ter esse número oficial, incluindo por período de retorno. Né? Por período, isso está pronto agora, recente mesmo. Por período de retorno. Então, se for considerar 2 anos, por que é importante o período de retorno nesse caso? Porque é o período que aquela chuva ela pode acontecer novamente. Isso. Então, cara, entrou uma água aqui na minha casa. Aí, vamos pegar ali... Período de retorno. É isso, a quantidade de chuva primeiro que choveu, vamos lá nos pluviômetros, choveu tantos milímetros. Fazemos o cálculo. Essa chuva que entrou aí foi equivalente a um período de retorno de 2 anos. Ou seja, a grosso modo, a cada 2 anos pode acontecer de novo. E aí a gente sempre tem aquelas situações, como aconteceu na Comurg em janeiro desse ano, do ano passado, não foi desse ano mesmo. Ali na Comurg, na Vila Aurora, nunca tinha entrado a água lá. Ali a água passou por cima da ponte, nunca tinha passado, passou cerca de 1 metro. Lá tem um guarda-corpo, a imagem lá ficou até assim, assustadora, a água batendo assim no guarda-corpo e fez uma onda grande, sabe? Nunca tinha acontecido aquilo. Fomos calcular o período de retorno, porque tem um pluviômetro ali perto, e deu o período de retorno de 50 anos. E ali foi um alagamento que realmente nunca tinha sido observado, nem na imprensa, nem foto, né? Então isso tá, a probabilidade de isso acontecer de novo, mas são probabilidades. É daqui 50 anos. No entanto, é uma probabilidade. Pode acontecer antes. Então a gente pode dizer o seguinte, que Goiânia está indo por um bom caminho. Está fazendo um plano macro, que depois vai ter o diagnóstico, e com esse diagnóstico na mão vai conseguir, né, executar políticas públicas voltadas para a drenagem urbana. Isso, são algumas fases, né? A gente terminou o diagnóstico, na verdade, que a gente conhece os problemas. Agora a gente vai para o prognóstico, que são as soluções macros. O plano diretor só trabalha com macro. As soluções macros que para reduzir esses problemas. Então, como que a gente vai querer trabalhar? Vai ter região que, como você comentou agora há pouco, que não vai ter... Obras de engenharia não vai adiantar. Porque se você tem um córrego transbordando, eu vou fazer boca de lobo... E eu preciso jogar essa água para onde? O córrego não suporta. E aí, qual é a solução? A solução é trabalhar com alternativas. Reutilização, reaproveitamento. E vai ter local que, inclusive, o plano diretor está mapeando isso, a infiltração não vai ser suficiente. O solo não absorve, no infiltro, demora. Você faz estudo de filtração, ela demora 36 horas para a água infiltrar. E aí a chuva não espera 36 horas. Você tá falando, pode chover amanhã. É bom estar falando isso aí. Eu acho legal essa questão aí, porque assim, eu vou falar de uma forma bem leiga, assim, a pessoa pensa. Um pouco de chuva, um pouco mais forte que ocorre na nossa região, o que acontece ali com a Marginal Botafogo? Você não passa carro ali, naquela valeta. E aí se você for pensar o seguinte, associa o quê? Mais uma vez, eu vou naquele ponto. Cada vez mais em Goiânia, vamos pegar o setor marista. O setor marista virou um canteiro de obra. Você não vai lá, mas não é casa, mas não é mais aqueles barzinhos. Toda esquina tem um grande empreendimento. Todo é um grande empreendimento. Então, cada vez mais, claro, são construções, questão da impermeabilização está diminuindo, e aí com isso, tá aí só problema, aparece só problema na nossa marginal. Você choveu, você não passa ali. Choveu forte. Se eu estiver dirigindo, eu falo, não vou nem passar na marginal. Certo. Foi bom você ter esse lado que ele pincelou aqui, é a visão de quem usa a via, né? E agora, nós como engenheiros que trabalhamos com isso, foi bom você ter falado disso aí, porque a gente tem alternativas de drenagem, né? Alternativa de sistemas. Isso. Fala um pouco sobre isso. Como é que seria esse conjunto de sistemas que vai ter que ser implementado para sanar esse problema, para resolver o problema, por exemplo, da Marginal Botafogo? Porque, pelo que você está falando, não só um sistema de drenagem convencional vai ser suficiente. Quer ver? Tá até colocando aqui a imagem aí, né, da Marginal Botafogo, bonita, e no período de chuva. Isso, o pessoal vai ver. Coloca antes e depois aí. Antes e depois. Mas assim, a Marginal ela tinha, só para comentar um pouco sobre isso, ela é insuficiente hidraulicamente, está comprovado, os cálculos mostram que ela é insuficiente. Ou seja, ela já ficou subdimensionada. Exatamente. No entanto, ela teve um agravamento por muito tempo em função
ficou por muitos anos, um dos bueiros dela, que tem ali na Independência, ela deixa de ser canal aberto e passa por umas células. E ela estava comprometida, estava uma laje que soltou em algum momento e tampou uma daquelas células. Então aquela imagem ruim da marginal, cheia de água ali, que não passava na Independência, de fato ninguém passava. Só de jet ski. Dava mais, exatamente. Foram investigar, entraram dentro do canal, um dos canais estavam comprometidos, então ela estava com 50% da capacidade. Desobstruiu isso daí. Demoraram quantos anos para ver essa Demorou laje? um tempo mesmo, infelizmente. Olha só, como é que é o poder público. É visível que ali era um problema crônico. Um gargalo ali. E ninguém da prefeitura, não Teve estou falando da sua gestão não, da gestão anterior. Não, até porque foi anterior. As anteriores. As anteriores. Não foi lá para identificar se tinha alguma coisa tampando a passagem. Mas sabe o que eu achei legal, assim, só interrompendo, achei na questão dessa gestão, que procuraram um técnico, uma pessoa da área. O Alexandre é da área, o Alexandre fez mestrado, Perfeito. Alexandre, né, Garcês fez Bem doutorado. colocado. E geralmente nas outras gestões, se você for olhar, era uma pessoa, indicação política que acontece muito Fala no a verdade Brasil. para nós aqui. Você tem Alexandre Garcês. Esse Garcês tem alguma coisa a ver com questão política? Fala a verdade. Não tem mesmo, né? Não tem. Assim, depois que principalmente quando eu virei secretário, que a gente atende muito vereadores. Né? Uhum. Ele, não, mas você é primo dos Garcês, ele, vereador, não sei o quê. Eu falei, pode ser que seja. Mas não tem questão contato. de sobrenome, mas não tem contato, não tem telefone. Foi bem colocado. Pode ser. O Alexandre ele foi uma indicação técnica. Muito legal. Isso aí eu tirei o chapéu para a gestão atual. Ainda mais numa secretaria tão importante como essa. E digo mais, o que ele fez, a gestão atual, o que foi feito até agora, na minha opinião, foi muito mais do que outras gestões e muito mais inteligente. É importante essa opinião sua porque você atua no mercado, então você sabe exatamente isso. Tem Você situações sofre, que né? ele vai citar aqui que ela foi feita de forma técnica, de forma organizada, de forma que obedeceu às etapas construtivas de forma correta e que vai ter uma durabilidade muito boa, que vai ter uma vida útil, que vai ficar bem próxima ou superior à vida útil determinada em projeto. Então você pode ver que alguns recapeamentos que foram feitos, depois ele vai falar aqui, que o recapeamento, o pavimento asfáltico, ele é intimamente ligado, ele é diretamente ligado com a drenagem urbana. Então, Concordo plenamente. Se você passar, eu vou citar aqui, se você passar ali perto, por exemplo, do Parque Flamboyant, cara, tem um trecho ali que toda vez o asfalto tá detonado. Por quê? Engraçado, né? Por quê? Eu conheço aquele cantinho ali. Exatamente, nem falei o canto, toda rapaz, vez. Por que acontece aquilo? vergonha. A drenagem tá errada. Prefeitura. Pois é, aquilo ali já tava... E por que, né, vocês vão continuar, mas por que a prefeitura não chega lá e notifica? Depois que já tá pronto? Já tem. Tem? Tem até TAC ali. Ah, vamos saber. então pronto. Mas antes de chegar lá, não. só para finalizar a parte da Marginal Botafogo, porque você falou aí... Eu quero saber do conglomerado de ações. Não, mas tem um assunto importante aqui, só para a gente fechar, porque você comentou, nossa, demorou várias gestões para um problema simples e estava obstruído. Mas assim, eu nem vou culpar, são gestões anteriores, outros profissionais, porque ficaram assim, consultaram o FG, consultaram... Eu não fui consultado e também se fosse, na época, pode ser que a minha opinião fosse igual às dos demais que foram consultados, pesquisadores. Concordo. Porque eles falavam assim, não, ali é um remanso hidráulico, ali é mudança de regime, é um canal aberto, passou por um bueiro, formulações, não sei o que e tal, tem que aumentar uma célula. Foram tudo pro lado do cálculo, aí desceu lá, a gente tem várias histórias, piadas da engenharia disso, né? Desceu lá o senhorzinho ali, o operário. Tá fechado aqui. Tá fechado aqui. O seu Zé da Retro desceu. Tirou a laje e resolveu a engenharia ali. Assim, então, foi uma situação dessa. Então, outras gestões consultaram o técnico, falaram, não, olha a mudança de regime, tá super crítico para não sei o quê, para tal. Então, deram várias opiniões muito técnicas. Mas não tinha ido lá ver. Não tinha ido lá ver. Então, mas assim, de fato, o canal não suporta. Beleza. De fato, não suporta. Então, a gente tem poço de só filtração, a gente tem bacia. Quem foi que falou assim, desce lá pra gente verificar a situação? E aí eu não sei te falar. É que é legal, certo, mas alguém falou, eu vou lá mas agora. Foi a gestão... Você tá querendo dar um prêmio pra alguém. Não, né? mas vamos dar. merece. O Dozonan disse que foi na gestão dele, foi ele que deu essa ideia. O Dozonan fala isso em palestras. Pode ter sido. Não, ele fala isso em palestras mesmo. Ele fala, não, eu pedi pra desci junto e vi lá uma laje. Parabéns, Dozonan. Dozonan, colocar a fotinha dele aí. Gente boa demais. Gente boa, tá lá no Mas vamos lá, Alexandre, vamos lá.
Tem várias, quando a gente fala de drenagem, a gente tem vários sistemas, várias opções, várias estruturas hidráulicas que a gente pode utilizar. O que quer saber os sistemas. Bacias, trincheiras, vasos de filtração, bacia de amortecimento e retenção, enfim, drenagem convencional, fazendo essa junção de soluções. Ficaria menos pior, vamos dizer assim, na linguagem popular, menos pior a Marginal Botafogo? Não, com certeza. Não só ela, como vários outros pontos, né? O que a gente precisa é de utilizar essas estruturas com engenharia. Aí sim, com engenharia, beleza, bem pensadas, né? Porque a gente agora está uma tendência de ir mais para soluções alternativas à infiltração, só que elas precisam ser bem pensadas até para que essas soluções elas não sejam desacreditadas com o tempo. Fiz aqui um posto de filtração na minha casa, mas não está adiantando nada, o tubo de 100 que sai ali na sarjeta está sempre cheio, sempre saindo, mas de repente é uma região que você tem um solo que não infiltra. Então a solução não é aquela. Né? Exatamente, então a solução não é aquela. Então tem que explorar tecnicamente de uma maneira correta. Ou talvez vai ter regiões que não tem saída, a drenagem convencional vai ser a única. Às vezes pode acontecer de um bairro ser assim, que não vai ter saída. O fato é que para a gente apostar nessas drenagens alternativas, grande parte delas depende da população participar mais efetivamente. Principalmente quando a gente está falando em nível de lote. Uhum. Teve um amigo nosso aí que fez uma especialização dele, foi resolver o problema ali, a montante do zoológico. Né? Ali a montante do zoológico ali, no zoológico já chegam 2 tubos de 1,5 m. Aham. E não é suficiente. Naquela região montante ali, acho que é Portugal, né? Avenida Portugal. Isso. Muito problema de drenagem. Aí o estudo dele foi fazer, para não mexer na rede, para que aqueles 2 tubos passassem a ser suficiente, o que precisaria fazer naquela bacia? Ele chegou na conclusão que precisaria de 2 postos de filtração em cada lote. Aí resolveria o problema de drenagem sem ter que aumentar a rede. É um estudo bacana, um resultado interessante, só que você está dependendo 100% de cada morador, de cada participação. Nós estamos falando de uma região grande ali, É grande. Você vê como que a infiltração resolve, mas a participação é pequena e você fica dependendo, quando ela é em nível de lote, da conscientização da população para ele trabalhar aquele posto de infiltração como membro da família até. Opa, vamos ver como é que tá o poço lá, a chuva tá chegando. Como a calha. As pessoas hoje já trabalham a calha dessa maneira. Por quê? Porque ela dá prejuízo, né? Estraga o forro de gesso. Então tá chegando a época de chuva, galera, vamos subir na calha e ver como é que tá. Então o poço de filtração, para ele funcionar, ele tem que ser mais ou menos dessa maneira. O cara tá chegando na chuva, deixa eu ver como é que tá. E teria como o poder público fazer a obra dentro das unidades particulares? Assim, a gente tem... É uma intervenção muito agressiva. Muito agressiva, você tem problemas jurídicos, né? Tem como o poder público fazer o seguinte, como várias cidades, Brasília já tem... vamos instituir... Não, a taxa de aprovação já faz. Uhum. Vamos instituir na cidade a taxa de drenagem. Quem tem imposto de filtração não paga essa taxa. Quem não tem, paga. Brasília funciona assim já há alguns anos. Eu acho a ideia muito boa, só que eu acho essa questão política... Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Prefeitura de Goiânia. Vamos falar, eu moro em Goiânia. Eu tenho energia solar lá em casa. Pronto, eu tenho que pagar mais no meu IPTU porque eu tenho energia solar. Não tinha que... É o contrário. Tinha que dar um incentivo e falar, ele ali, Mas é porque valorizou o imóvel. Mas tinha que ser assim, ele tem energia solar, né? Tá ajudando o meio ambiente. Vamos dar um desconto, X%. É o contrário. Indo nessa ideia sua, inclusive eu já até falei para alguns colegas vereadores, para poder trabalhar o IPTU verde. Se o cara cuida de uma APP, se ele tem uma propriedade, ele está cuidando daquela APP, ele tinha que ter um benefício. Isso já foi, inclusive, ventilado em outras gestões aí, mas não passou, tomou bomba. Então, vamos ver se da agora para frente isso se pega. Se fossem técnicos, né? Se fossem pessoas técnicas, com certeza... Então, mas isso aí é só também um comentário para quem está na gestão, né? Isso vai trazer um resultado, isso é uma economia quando ele faz isso. Porque se ele tem um PTU, se ele fez uma ação verde, isso vai gerar uma manutenção menor a longo prazo. Para o poder público. Com certeza. Mas enquanto é a longo prazo que vem a economia, mas enquanto não chega, você tem toda uma questão de receita ali que ele vai ter que abrir mão para a cidade que carece de muitos investimentos, aí ele dá um PTU verde, dá uma adesão grande. Isso vai dar um resultado sim, mas vai demorar um pouco. Enquanto não dá esse resultado, ele tem menos recursos para fazer investimento numa cidade que é super carente de investimento. Então a coisa é um pouco complexa.
Mas Pra gente enxergar os dois lados. Mas a gente tem que peitar, tem alguém que peita essa atitude aí, esse tipo de ação. Exemplo, a gestão que você está, eles fizeram o plano, vou voltar nesse assunto, o plano diretor de drenagem urbana da Grande Goiânia. Certo. Esse projeto, esse plano, ele é a longo prazo, ele não vai colher quase que nada agora. Não, nada. A única coisa que ele deve ter colhido é assim, que faz parte do plano diretor de drenagem, é que já tinha, como você mesmo disse, já tinha um anteprojeto do plano diretor de drenagem. Esse plano diretor de drenagem saiu serviu quando? de base para o plano diretor de serviu de base para o termo de referência. O termo de referência só. E nesse anteprojeto, vamos dizer assim, que serviu de base para o termo de referência, já tinha ali pontuado alguns gargalos. E essa gestão falou assim, e aí? Acredito que foi assim, você me corrija se eu estiver errado. E aí, moçada da engenharia, onde nós vamos atacar? Então, o pessoal falou, tem aqui X pontos que a gente precisa dessa imediata. Eu entendi até agora que o plano diretor de drenagem, a referência foi Macambira Anicuns, que você falou que já tinha esses estudos, e aí desenvolver esse plano. Esse plano já está, assim, definido, como é que é? Só para entender. Não, ele está em elaboração, né? Elaboração. Isso, está em elaboração, terminou a parte do diagnóstico, está concluída, e já iniciou a parte do prognóstico, né? Então já estão sendo Já tem quanto soluções. tempo que está em desenvolvimento? Só por curiosidade. 1 ano e 3 meses, mais ou menos. E você acha que entrega quando, Alexandre? Deve estar entregando até o final do ano, janeiro, mais ou menos, a primeira versão preliminar, né? E aí os técnicos da prefeitura vão avaliar ali, sugerir melhorias. Já foi feita uma audiência pública, vai ser feita a segunda ainda esse ano, a segunda audiência pública, provavelmente na primeira semana de dezembro, que aí a população participe e dá a sua opinião, né, os técnicos. Primeira audiência pública foi, assim, fantástico a participação, foi muito boa, foi muito bem assistido. O plano de saneamento de Goiânia não deu uma participação tão boa quanto esse de drenagem. Então, certo. a população está interagindo, está participando, está nas redes sociais, está tirando dúvidas, e aí a gente está considerando tudo o que é possível de ser considerado para a gente construir um plano diretor com participação. No entanto, assim, principalmente agora nas soluções, porque as soluções são diversas, a engenharia permite várias soluções. Então, como que a gente quer a drenagem na cidade? Aí a população tem como participar. A gente vai gastar mais em soluções estruturais, as áreas não adensadas, a gente pode apertar ela mais para que elas sejam sustentáveis. Então, aí vem a participação da população nas soluções. A gente vai ter que fazer algumas desocupações, Marginal Botafogo. A região, bacia dela, muito adensada. Então, a gente precisa fazer algumas desocupações, se for o caso, para poder fazer as estruturas de retenção, para que a água fique acumulada ali em espaços e chegue na marginal de velocidade mais lenta, né? E isso é caro, você tem que tirar uma pessoa que mora ali não sei quantos anos e indenizar, claro. Mas, de qualquer maneira, você indenizando, você está mudando toda uma rotina da pessoa. Às vezes, trabalha ali perto. Muda tudo. E aí não vai conseguir comprar alguma coisa ali perto, tem que mudar de região, a escola ali perto. Então, você vê que a solução passa nesse nível. E vai ter local que, de repente, a solução ela vai demorar um pouco mais, a gente vai ter que trabalhar com sistemas de alerta. O sistema de alerta também faz parte da drenagem. E só, antes que esqueça, tudo que a gente está falando aqui são ações que já realmente deveriam ter sido pensadas há bastante tempo. Porque a gente ainda tem um outro agravante que não está sendo considerado ainda, porque nós estamos engateando, vamos dizer assim, que são as alterações climáticas. Que a gente tem países aí, Canadá teve problemas de drenagem agora recente, né? Tem países aí muito bem estruturados que tiveram problemas de drenagem, porque aquela chuva que deveria acontecer a cada 10 anos... É o que você falou da está periodicidade. acontecendo a cada 2 anos. Porque o planeta aqueceu, por várias questões, né? Que a gente não precisa entrar em detalhes, mas por várias situações, por desmatamentos, por, enfim, uma série de ações está fazendo com que a hidrologia se comporte de maneira diferente do que a gente tem nos livros, nas pesquisas, né? Ou seja, aquele dado que tínhamos, estudo, por exemplo, período, eu também concordo que está mudando. Vou dar um exemplo aqui. Você lembra aquele caso Castelinho, que aconteceu no Rio de Janeiro, que morreu 2 ciclistas? Vocês lembram dessa situação? Tinha aquele castelinho, né? Tem um castelinho em que teve a onda, veio, bateu no pórtico e caíram 2 pessoas. As 2 pessoas morreram. Aí, eu lembro que foi até o meu sogro, né? Colocar o meu sogro. Não, Enio, meu sogro. Meu sogro. Ele falou, a engenharia errou, a engenharia não pensou isso, tinha que ser travada e tudo e tal. E na realidade o sistema, a concepção era aquilo, era somente apoiado. E aí foram fazer um estudo. O que foi interessante desse estudo? A NASA, no dia que aconteceu esse acidente, soltou um alerta que a luz estava muito próxima da Terra, como nunca havia estado antes. E aí realmente a interferência lunar nas ondas, maré. Sim. E aí tinha uma altura que sempre chegava ali, e o trem está aqui.
Quando essa lua chegou próximo, nunca chegou, a onda conseguiu derrubar. Então foi comprovado isso aí. Fatalidade. Então, olha aí. E aí, pessoal, não, foi errado. Alteração em que. Aí eu lembro que o meu sogro falou assim: não tinha que ter pensado nisso aí também. difícil, eu falei, né? mas não tinha essa informação, não, mas tinha que ter pensado. Eu falei, então vou projetar minha casa aqui, vai cair um avião aqui. Então, vou projetar uma casa vou projetar um terremoto, onde não tem. Terremoto, né? A gente até brinca, né? Você falando de terremoto, só uma coisa, você sabe qual que é o único país que não tem terremoto no mundo? Qual? A Argentina. Por Os quê? argentinos, nem a terra consegue engolir eles. Brincadeira. Não, vamos... Gracinha. Vamos aproveitar que vamos estar aqui. Depois vamos cortar isso, hein? Vamos aproveitar que vamos estar aqui, vamos falar um pouco sobre Porto Alegre, cara. Como é que é? A história de Porto Alegre, a gente sabe que é uma cidade plana, que é uma cidade que está numa cota mais baixa, mas eu tenho notícias que lá tem projetos macro, projetos de grande monta, que inclusive já vem se arrastando na época do PAC 1. E que se eles tivessem sido executados, esses projetos, poderia ter evitado ou minimizado grande parte do O que eu entendi também, eu posso estar enganado, eu posso estar enganado também, que eu entendi que eles tinham as bombas, já tinham acontecido isso, acho que em 1945, ali perto de 50, e eles já tinham previsto isso, se acontecesse de novo, eles iriam estar preparados. O que eu entendi pelas mídias é que não deram manutenções na bomba, não vai acontecer. E quando realmente apareceu, não temos manutenção, foi o que aconteceu o problema. Não sei se é verdade ou mentira, vocês que... assim, esse planejamento de arriscar construir abaixo da cota de inundação, né? Aí eles deram um exemplo lá, acho que na Holanda, se não me engano. A Holanda tem uns dias famosos. Lá é assim, não deu problema e tal. Assim, a gente tem que ver os perfis, né? Eu tenho um pouco de preocupação com essa drenagem alternativa quando envolve mais pessoas ali para dar manutenção e tudo, a coisa... Eu não sei se a gente ainda está preparado para isso, né? De repente a gente precisaria começar a investir um pouco mais, né? Caminhar um pouco mais na drenagem convencional, utilizar as alternativas sem contar com o benefício dela, vamos dizer assim, como forma de educação. Entendi. Entendeu? Daqui 10 anos estamos usando bastante alternativas e as tradicionais também, sem considerar a contribuição da alternativa. Ele está falando que ele quer um CAD de segurança, isso que eu estou entendendo. Não é isso. CAD de segurança. Eu vou fazer além do que precisa. Não, mas não é isso. Não com essa intenção. A intenção é de que... Eu entendi como para se fosse educação. Para garantir. O principal eu estou dimensionando para resistir tudo. Mas qualquer coisa tem esse outro aqui. Nem é isso, não é isso. É para... Porque eu tô entendendo que você tá querendo chegar no seguinte ponto, cara, quanto menos intervenção humana tiver e a coisa trabalhar sozinho, melhor. Essa é uma realidade. Mas o que eu quis dizer, para você tentar ser mais claro, mas o que eu quero, para ser mais claro... uma atuação humana... Isso. Do poder público eficiente para dar as manutenções. Não só do poder público, mas também porque quando você está falando em drenagem alternativa, você entra ao cidadão participando. Okay. Numa situação que hoje nós gastamos 18 milhões de reais por ano para limpar a boca de lobo. 18 milhões de reais. Você resolve... Esse número é daqui, da onde? Esse número? De Goiânia. 18 milhões? 18 milhões de reais por ano para limpar a boca de lobo. Que você poderia resolver, 18 milhões você resolve 4 pontos de alagamento em um ano. Entendeu? Então, olha como é baixa a participação da população. Em Goiânia, só uma curiosidade, qual que é o ponto que está mais problema? Você pode falar? Assim, de quê? Limpeza. Qualquer região mais plana dá problema. Pontos baixos, né? Porque ali, o lixo é tanto, mas quando você tem ruas inclinadas, ele vai descer. Ele vai embora. Passou numa situação menos inclinada, mais plana, ele para. Aí entra na boca de lobo, entra na rede. Se a rua é menos inclinada, a rede... provavelmente também é. E aí a velocidade de escoamento dentro do tubo é menor. Aí o poder de arraste daquele fluxo pluvial é menor. E aí o lixo acaba ficando parado. Então, quando você gasta aí mais de 15 milhões de reais por ano numa limpeza de boca de lobo... alguma coisa está errada. Na participação da população. Né? 50% do que é tirado dentro das bocas de lobo é lixo comum, sacolinhas. Muita grana. Lá em Porto Alegre, quando você fala assim, eu tenho um certo temor quando... A população se instala em cotas mais baixas. Mas lá já está. Sim, lá já está. O Estado Mas por que tem quantos anos? Por que eu quis dizer isso? Porque aí você depende da estrutura. Para funcionar, você depende da estrutura. Você vai competir com a natureza. Você depende daquela estrutura, você depende do dique. Você não vai mudar Porto Alegre de lugar. Não vai. Como é que não vai fazer? Não vai. Aí, na sua cabeça. Agora você tem que investir mais realmente nas estruturas para evitar que essa água transborde, na expectativa de que ela nunca seja superada, né, a cota que ela foi instalada, porque ela foi instalada considerando um período de retorno
não sei qual, né, lá que eles consideraram, mas provavelmente bem longo, 100 anos ou mais, para que ele não passe por cima do dique. Então, primeiro, você tem que ter uma estrutura muito bem pensada, num período de retorno muito bem coerente, e a manutenção tem que ser sempre. Nessa estrutura tem que ser sempre. Tem que ter um plano de manutenção. Essa questão de manutenção ficou bem forte nos últimos anos, em todas as áreas da engenharia. Sim. Isso. Aí, assim, trabalhar com retenções lá, acontece, barragens gigantescas, né? Que seriam os reservatórios. Pode contribuir, mas ali a gente está falando de volumes, assim, de valores muito altos, né? Então, se você consegue pegar desde a nascente, vem fazendo vários reservatórios, pode dar uma contribuição muito boa. Sempre que você vai trabalhar com esse tipo de solução, é muito caro. É possível, mas é muito caro. Preciso construir a barra da cota de inundação. Dubai construiu dentro do mar. Você sabe, então, soluções guardadas as proporções, Ricardo, eu tô entendendo o que ele está falando, só assim, finalizando, assim, essa pergunta aí, você que está na gestão pública, tem alguma informação, o Poder Federal, juntamente com o governo do Rio Grande do Sul, você sabe se foi apresentado algum plano de resguardo ou então técnica para não ter esse tipo de problema mais, porque envolveu todo o país. Envolveu. Né? Os nossos irmãos sulistas aí tudo, né? atrapalhou a economia, é uma região... A alimentação que vem de lá, né? A região sul é uma região muito importante para o país. O que eu tenho, assim, conhecimento é que em Porto Alegre a gente tem o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, que é uma referência no Brasil em termos de drenagem. Então lá está o professor Tucci, tem outros nomes interessantes. O Tucci é de lá. É de lá, de Porto Alegre. Então, lá na Federal de lá, na URGS, né, tem o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, que é referência no país todo, na parte de drenagem. Então, muito provável que eles já estejam com ações aí pensadas, né? Bem estruturadas, faltando dinheiro. Muito provável, para que isso não se repita, né? Então, de 1940 para cá, né, gerou um comodismo ali que não pode gerar em vários locais. Obras de barragem, você tem plano ali, por exemplo. A nossa própria barragem de João Leite tem um plano de operação que de tantos em tantos dias tem um checklist, a pessoa tem que andar, olhar, isso mesmo, passar nas estradas e tudo, no concreto, fazer todo aquele checklist. Tomara que isso não se perca daqui 50, 60 anos, porque a pessoa está ali na pranchetinha e fala, tem 50 anos que faz isso aqui. Não sei se foi o caso de Porto Alegre, né? Mas é o que não pode acontecer na engenharia. Então tem que ter esse plano de manutenção, porque você depende daquilo. Você depende dos diques ali. Né? Você depende daquilo para que a cidade não seja inundada. Então essa atenção tem que ser dada. Então quando você submete a construir dessa maneira, a ocupar dessa maneira, aí a ação humana ela é muito mais presente. Né? Diferente quando você construiu em cima... Com drenagem ou não, essa água vai embora, vai escorrer, né? Então, ali... Eu ia falar o seguinte, guardadas as proporções, o Brasil teve um período aí que gastou rio de dinheiro com a Copa do Mundo. Um estádio de futebol de 1 bi, 2 bi, 3 bi, sei lá quanto. Então, assim, peraí, quando quer, faz, né? E a gente, só para poder fechar o assunto Porto Alegre, teve muito, né, bafafá, muito, vai ajudar, e a grande verdade que os nossos amigos sulistas estão lá resolvendo eles mesmos, por conta própria, e dinheiro federal, no pouco que eu sei, muito menor do que realmente precisava ter naquela região. Entendi. E assim, a gente sabe que drenagem, agora voltando a drenagem para iniciativa privada, drenagem é muito caro. Dentro de um empreendimento imobiliário, drenagem, dependendo da situação, ela é o primeiro colocado numa curva ABC. A curva ABC ali. É verdade. Então, dependendo da situação, dependendo de onde eu esteja, dependendo do que vai ser proposto de sistema de drenagem, ela vai ser o primeiro. E ela pode viabilizar o empreendimento. Tem gente que chega numa área, fica maravilhado. Que coisa mais linda, que coisa mais bacana. Olha que visual, olha que terreno, olha como é que vai isso aqui. Eu vou conseguir fazer um condomínio fechado aqui ou um loteamento aberto ali. E quando a gente vai analisar, quando a gente se para poder analisar as questões técnicas, aí começa a vir os problemas que poderão acontecer, que poderão ocorrer no futuro. E dependendo da solução que você vai tomar para resolver aquele problema que você está visualizando, inviabiliza. Isso acontece com frequência. Recentemente eu fui numa área em São Miguel dos Milagres, fantástica a área. Só que eu estava numa área de mangue, numa área alagada. Como é que eu ia colocar o empreendimento? Consigo, mas a conta não ia fechar. Legal. Eu tinha 90% da área, eu estava numa cota abaixo do manancial
da região, e eu tinha praticamente uma área de várzea em todo empreendimento. Primeiro porque tem problema ambiental. Segundo que pouca área útil que sobrava, não daria para eu poder empreender ali e conseguir abarcar o tamanho da estrutura que eu ia ter que fazer. O tamanho de obras de drenagem que eu ia ter que implementar para poder, de fato, colocar aquele empreendimento naquele lugar. E, cara, uma vista maravilhosa, que a gente chama São Miguel dos Milagres, não sei se você já foi lá. Não. A gente fala que é o Caribe brasileiro. Maravilha. Maravilha, é um lugar que eu já fui umas 3 vezes, devo ir a 4ª. Mas a drenagem, ela ia inviabilizar como inviabilizou. Então, eu queria que você falasse um pouco aí para os empreendedores aí que estão nos assistindo, que tem que levar a drenagem de forma mais séria, cara. A gente tem essa... Mais técnica, mais séria. Ou seja, Mais se o empreendedor não levar a sério a drenagem, isso é um problema. E o problema aqui, eu quero apresentar para vocês aqui o Shark. Né? Você conhece o Shark? Não, quem que é o Shark aí? Na obra, no primeiro episódio eu falei, na obra quando o funcionário faz alguma coisa errada, ou então quando vai mandar o pessoal ir embora, qual o bicho que tá lá embaixo que vai pegar eles? Tubarão, né? Jacaré. Jacaré. Aí o nosso evoluiu, é o Shark. É o Shark. Então, que vai apertando. A drenagem, então, vai apertando aqui, ó. Se o empreendedor, então, não se atentar à drenagem... Ó, o tubarão vai pegar, né? Então é o Shark. Mas pode continuar então, né? Então, essa é a questão do Parque Flamboyant que vocês comentaram. Você vê a complexidade da situação, né? De fato, ele tem uma deficiência de drenagem. No entanto, não é o problema do pavimento lá que estraga. Do que foi construído ali? O pavimento ele não resiste porque tem muita água servida ali, que é lançada ali, água de rebaixamento que é lançada no 24 horas. Água de rebaixamento. Então, esse você colocou no ponto que eu sei que hoje em dia, para você construir, o pessoal fala lá sobre pressão, você tem que, né, você drena ali, é como se você construísse ali, fizesse subsolo e a água ficasse em volta. Só que isso não acontece. O pessoal está o tempo todo treinando essa água. O tempo todo bombeando ela. E aí, é o que você falou que já tem até um taco, o pessoal fica acompanhando, né? Ou seja, o asfalto apontou, falou, ó, estão fazendo coisa errada comigo aqui, né? Deu o grito. Mais ou menos isso. E aí conseguiu. E assim, o que eles queriam lá? Que se isso caminhasse a cidade para dessa maneira, ia ser complicado. Tem que ter uma boca de lobo em frente a cada lote. Para quê? Para eu lançar minha água da piscina, para eu lançar meu... É o individualismo, né? Para eu lançar minha tubulação do telhado. Eu não estou dizendo se está certo ou errado, mas o que o custo é altíssimo e não está se pensando em nada de alternativo. Então, aquela região ali, o que eles querem é isso. Querem que cada lote ali, cada prédio tenha uma sua boca de lobo própria ali para poder lançar o que ele quiser. Mas eles, na verdade, é o contrário. É o prédio que tem que se adequar ao sistema de drenagem existente. Isso. E mais, propor algo além do convencional, certo? Exatamente. Então, por exemplo, se ele tivesse que fazer uma extensão de rede, o prédio teria que fazer a extensão de rede. E até agora não foi feito. Até porque ele tem outras alternativas que não seria a extensão de rede. Né? Mas quer trabalhar com isso, aí você é responsável do poder público, entendeu? Então, assim, hoje tudo é poder público. Tudo é poder público. Né? Mas ali não vai acionar, não vai... Aí ali, o que foi feito o TAC? Porque de fato foi identificada uma deficiência de drenagem, e aí não por causa dos prédios, porque de fato o bairro ali precisaria de uma drenagem melhor. Foi feito o projeto, tudo para ampliação da rede, foi licitado, já está licitado. No entanto, agora ainda tem uma discussão junto com o Ministério Público, porque o projeto não prevê boca de lobo em todos os lotes. E eles querem que tenha, porque eles precisam lançar essa água, eles querem lançar essa água. Então ainda está uma briga ali por causa disso. A gente teve até uma audiência ontem em relação a isso no Ministério Público. Então, se for caminhar para esse lado, o projeto lá que deve estar em torno de uns 6 milhões, vai passar para 12 ou sei lá quanto. E se a tendência for essa, na cidade inteira, nós vamos encher todas as ruas. Os bairros, os empreendedores vão ter que começar, então, com o boca de lobo em todos os lotes. Né? Então, assim, é um absurdo. Pensando nisso aí que você acabou de falar. Que é um problema. Eu queria deixar claro aqui para o seu telespectador, para o meu, do Alexandre, que eu sempre falo, quando eu estou em algumas palestras aí, a questão de dar uma moral para o projetista. Dar uma moral para quem projeta, principalmente loteamento, para quem projeta infraestrutura, para quem projeta pavimento, saneamento, etc. A drenagem, eu vou insistir nisso. A drenagem, dependendo da situação, ela te levanta ou ela te derruba. Tenho notícias de empreendimentos no
em Minas Gerais, que por conta do empreendedor não ter levado a sério a drenagem, aconteceu uma chuva e num detalhe do ramal para a Boca do Lobo, do encaixe do ramal para a Boca do Lobo, ficou uma pequena fresta. E a água entrou ali, na primeira chuva que caiu, entrou e ela conseguiu carrear as partículas. E era uma drenagem num solo com pouca coesão. E essa drenagem começou lá de cima, assoreou tudo. E virou uma vossoroca no empreendimento. Vossoroca, não foi erosão. Por conta de, primeiro, não ter, né? Com certeza, na hora que foi lançado, o sistema viário teria problema, estava com problema. Segundo, na hora que foi lançado o sistema de drenagem, também deveria estar subdimensionado. Então, quando a gente fala assim, tem que ter coragem, tem que ter muita vontade de acertar e tem que conseguir contratar engenheiros que entendam de infraestrutura, eu não estou falando da boca para fora. E mais, tem que fazer isso junto com a concepção urbanística. Que é o ideal. Sempre acontece. É o ideal. Sempre acontece, Ricardo. É mais barato. É o que a gente comentou lá no começo do podcast, a gente falando, né, que se fosse planejado e depois o trem... Sempre acontece o contrário. Eles fazem o urbanístico para depois você fazer todos os projetos de infraestrutura depois. Isso não é o melhor jeito. Ou seja, falta compatibilização. Sim, porque eles ficam pensando na área útil vendável, cara. E não pensam na quantidade de obra que você vai ter que executar para poder entregar aquela área útil vendável que ele bolou, que ele planejou. Legal. Com frequência, com frequência chega no meu escritório problema dessa magnitude. Aí o empreendedor quer uma drenagem barata, mas o urbanístico que ele bolou está direcionando para uma estrutura pesada. O que ele não entende é que você sempre tá a opção mais barata para ele. E às vezes a opção mais barata para ele é a mais cara. Para atender mesmo para resguardar ele. Para atender o condomínio. O pessoal tem que entender isso. Eu quero mais barato. O mais barato que te atende é esse. Mas tá caro. Para essa condição que você me apresentou. Para essa condição. Para essa condição às que você me vezes apresentou. a pior solução é o que atende a situação dele. Sim. Não. Aí o problema é na drenagem? Não, o problema é na concepção do urbanístico. Com frequência, a gente tem isso com muita frequência no escritório. O que chega para nós, né, Keila, assim, a pessoa chega ali com a concepção urbanística já com 7 metros de largura o sistema viário, 2 metros de calçada de cada lado, aí eu quero vala de filtração em tudo. Como que você vai? Você precisa de área para isso, depois... Olha aí os países que trabalham com infiltração. As valas de infiltração nos meios urbanos, né, nos bairros, elas são mais largas do que as próprias pistas. Então, os caras têm lá calçadas de 10 metros, de 12 metros, né, para poder trabalhar com essa infiltração. Aqui não quer mudar nada da concepção. Eu ouvi dizer que infiltração é interessante, coloca a vala aí. Aí você pega a planta urbanística e vai colocar onde? Né? Então, a concepção toda de projeto precisa ser realmente repensada. E muitas vezes a pessoa não entende que ele vai conseguir ter o retorno financeiro se ele trabalhar isso que ele está falando de forma mais organizada. Ele conseguir encaixar essas áreas verdes dentro do empreendimento dele, isso gera valor. Isso gera valor. A área verde, vamos supor, uma área de APP, uma área comum, onde eu consigo trabalhar uma vegetação, dependendo da situação, ela vai ter 2 objetivos. Primeiro, permeabilidade. E o segundo, a questão visual. É bem melhor. E você consegue dar valor nisso, você consegue agregar valor nessa situação. O empreendimento que eu estou trabalhando agora lá em Posse, os empreendedores foram muito felizes em deixar, por exemplo, eles escolheram a dedo os indivíduos, as árvores que iam ficar nas quadras. Você precisa de ver que coisa mais linda que é o empreendimento quando você entra. As quadras estão arborizadas dentro dos lotes. Se o dono do lote, daquela unidade, vai tirar ou não aquela árvore, depois é uma opção dele. Mas de acordo com que a obra está evoluindo e aqueles indivíduos que estão ali, inclusive está ajudando a obra em relação ao escoamento superficial, por exemplo. Eu não estou tendo problema de carregamento de partícula no meu sistema viário, por conta das unidades que ficaram lá. Eu não deixei uma floresta, não foi isso. Eu deixei árvores pontuais, deixei algumas árvores, inclusive frutíferas,
cajuzinho lá é o nosso carro-chefe. E Não. por aí vai. Não, legal. Pessoal, então, assim, você quer falar mais alguma coisa? Não, né? tá tudo certo. Alexandre, Vamos pro obrigado. próximo, tem muito assunto, hein? Né? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos marcar um outro. Vamos marcar um próximo Drenagem 2. Eu vou deixar aqui, Drenagem 2. Alexandre, muito obrigado, né? Eu sei que você está corrido aí, o tempo. É informação muito importante, você tem muita informação em relação ao nosso município aqui. E é uma pessoa da área. Então, muito obrigado. Quem quiser entrar em contato com o Alexandre, questões técnicas, né? Tem o seu Instagram, você pode passar, qual que é? Tem o Instagram, Alexandre, _ 2 vezes, Garcês, né? Uhum. E-mail, alexandregarcês@gmail.com. Então, disposição. Nós vamos estar colocando, então, pequenos municípios, né? Se quer profissionais qualificados, você é uma pessoa de referência e o Keylon também é uma pessoa de referência na execução, né? Você que quer prefeitos ou empreendedores, querem profissionais, projetos adequados, não ter problema futuro e ainda ser sustentável, né? Executar um empreendimento referência, procure o Alexandre e procure o Keylon. Keylon, fala de você, onde procurar, Keylon Cabral. O meu é o Keylon Cabral Oficial, né, cara? Uhum. @Keylon Cabral Oficial, Keylon com K e 2 L's, Keylon Cabral Oficial. E... O nome dele é simples, tá? Assim, é tranquilo. Fala do seu irmão. Fala pra falar. Keylison. Keylison. O nome do meu irmão era pra ser Washington. Tudo a ver, né? Mas enfim, pessoal, tamo aí. Obrigado, Ricardo. Ricardo, esse projeto seu é maravilhoso. Keylon Cabral é Cabral Engenharia, certo? É Keylon Cabral, né? Uhum. Keylon Cabral Oficial. E o da empresa é Cabral Engenharia Limitada. @Cabral Engenharia Limitada. Igual esse nome, assim, só antes de finalizar a questão de nome aí, eu lembrei aqui de uma piada. O cara foi no cartório, vim registrar meu filho. Uhum. Qual que é o nome do seu filho? Edson, conhece essa? Não. Edson. Quando que ele nasceu? Não, ele nasceu ainda não. Mas ele tem que nascer, meu senhor, pra você colocar o nome dele e tal. Quando nascer, você volta aqui. Aí passou um tempo, o cara chegou lá. Seu filho nasceu, né? Nasceu. E aí? Vai ser Edson? Não, vai ser Pelé. Mas não era Edson? Edson era antes do nascimento. Essa é boa. Essa é boa, é nova. Pessoal, então, muito obrigado, tá? Pessoal, obrigado aí pelo podcast. Sigam o Alexandre. Informações, né, profissionais aí, quem quiser, pode entrar em contato com ele. Eu tenho certeza que ele vai ajudar. O Keylon também. Muito tempo, eu te conheci desde a época que você trabalhava na Goiás, então sempre se atuou nessa área aí, né? Sempre atuei e vou continuar. Ele sempre gostou de entrar pelo cano. Então é isso aí. Pessoal, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa, né? Mundo das Obras. Mundo das Obras com o Ricardo Andrade, fantástico. Tudo sobre obra. Quando você começou esse projeto, eu falei, cara, maravilha, vai dar certo. E assim, a gente traz a galera toda, né? Assim, a gente traz pintores, traz engenheiros diversos, né? Então é muito legal, assim, eu trouxe um cara que constrói pra caramba, né? O Vinícius, gente boa. Fala, meu queridos, então, muito legal. Show de bola, obrigado. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Alexandre, Valeu, sucesso. Obrigado, viu? Valeu. Valeu. Ó o chat. Cadê?